Felipe Killing com a gente, direto da Europa, ainda trazendo repercussões a respeito das medidas tomadas e anunciadas pelo presidente Donald Trump, o tarifaço do Trump. A repercussão política não foi nada boa, a repercussão econômica também não é, Killing? Nos mercados espalhados por todo mundo. Boa tarde para você. Tudo bom, Fábio? Boa tarde a você, Larissa, Isabela e a todos que nos acompanham. Uma sexta-feira de queda livre nas principais bolsas ao redor do mundo. Hoje pela manhã, as bolsas asiáticas já apresentavam queda logo na abertura, e aqui na Europa não foi diferente. Para se ter uma ideia, o principal índice da Bolsa do Reino Unido, em Londres, fechou em 4,95% em queda. Isso significa o pior dia para a Bolsa de Londres desde a pandemia. Olha só o quanto a bolsa por aqui sofreu, mas isso se repetiu também em países como França, Alemanha. Analistas estão estimando que desde quarta-feira, quase 5 trilhões de dólares foram retirados de bolsas ao redor do mundo. Empresas que perderam dinheiro, perderam investimento. E aí, só para a gente colocar isso em perspectiva, o PIB do Brasil é de pouco mais de 2 trilhões de dólares. Então, é um valor altíssimo. Os investidores estão realmente muito preocupados, não só com esse tarifaço, mas também com a resposta de outras economias. A China, por exemplo, anunciou retaliação, 34% de tarifa sobre produtos americanos. A União Europeia, que engloba 27 países, 450 milhões de habitantes, 15 trilhões de dólares em PIB, também promete retaliação. Então, hoje, o preço do petróleo caiu, ações, inclusive americanas, perdendo valor, economistas com previsões realmente muito pessimistas. Então, esse tarifaço de Donald Trump até agora tem sido um caos, principalmente para a economia dos americanos. E Killing, falando agora sobre políticas migratórias, Portugal fez uma mudança no controle de fronteiras e teve impacto significativo no número de brasileiros barrados, né? Em quanto a gente está falando desse aumento? Está falando num aumento de Nossa. 721% ano passado em comparação a 2023. Ano passado, 1.470 brasileiros foram barrados de entrar em Portugal. E em 2023, 179. Isso porque em junho do ano passado, Portugal mudou a regra. Antes, você poderia vir de fora da União Europeia, entrar com visto de turista, permanecer em Portugal, começar a pagar a previdência social e, após um ano, começar a dar entrada no visto. Então, a partir de junho do ano passado, isso não vale mais. Então, se você quiser se mudar para Portugal, você precisa ter um visto de trabalho antes de desembarcar por lá, ter também plano de saúde. E, segundo autoridades portuguesas, por meio desse relatório, os brasileiros que foram barrados ou não tinham visto de trabalho ou não tinham uma justificativa plausível para fazer essa viagem a Portugal. Só que Portugal depende muito da mão de obra estrangeira, há muitos brasileiros por lá, angolanos também, inclusive os angolanos ficaram na segunda posição nessa lista de barrados, mas com 279, uma diferença muito grande. Brasil 1.470, angolanos 270. E o governo português estava para aprovar uma legislação para facilitar a obtenção de visto. Só que está com uma crise política por lá, eleições foram antecipadas, acontecem em maio, então talvez depois dessa eleição esse assunto volte a ser debatido e aí haja uma celeridade, uma facilidade também para a obtenção de vistos, principalmente para brasileiros. Killing, então a gente não está falando de mudança para quem está indo visitar, para turismo. Isso não vai afetar esses viajantes. Exatamente. Não. Claro que você tem o oficial da imigração lá que interpreta e acaba sendo a voz final. Então tem gente que fala que vai entrar em turista e o cara, para turismo, e o oficial de imigração pode não acreditar. Mas, no geral, você é um turista que vai lá para Portugal, tem tudo bonitinho, hotel, passagem de volta, normalmente não tem problema. Isso vale justamente para quem quer entrar em Portugal e mora lá, ou se entra teoricamente como turista, mas aí o oficial de imigração percebe, olha, essa história não está muito bem contada, e aí ele pode negar, mas no geral para turista não muda nada. Muito bem, Felipe Killing, direto de Londres, conversando com a gente, sempre segundas, quartas e sextas. Valeu, Killing, bom fim de semana para você. Valeu, até mais. 3h52.